Quem está ávido pela palavra de Deus aí, diga amém. Então, eu queria convidar nosso querido pastor Douglas Panta, e queria que você louvasse a Deus pela vida dele. Vai ser boca de Deus nesta manhã, e que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. A IBA tem sido uma igreja já de 2 décadas que prima pela palavra de Deus, e nós cremos que a palavra de Deus é que gera fé no nosso coração. Então abre o seu coração, que Deus possa usá-lo, pastor Douglas, com intrepidez, ousadia, com sabedoria e graça, e os nossos corações se abram para receber o que vem do céu nesta manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia a todos. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Que tempo especial nós estarmos aqui congregados ao redor do nome de Jesus Cristo. Ele é o centro da Escritura, Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o cabeça da igreja, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Que todo o nosso olhar esteja voltado unicamente para a pessoa e obra de Jesus nessa hora. Não sei como tem sido os seus últimos dias, não sei como está o seu coração, como estão as suas emoções. Quem sabe você não desfruta de felicidade há um bom tempo. Mas hoje eu quero te dizer que, se você tem vivido essa temporada, ainda hoje, pelo poder do Espírito Santo, você passará a desfrutar de um tempo de felicidade, para a glória de Deus Pai. Por isso, o tema da mensagem nesta manhã é o caminho da felicidade. Convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmo 1. Estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 3. Salmo de número 1, dos versos 1 ao verso 3. Com base nesse texto, falaremos sobre o caminho da felicidade. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Apenas até aí, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Obrigado pela tua santa palavra, com a qual nós temos liberdade para ler, para anunciar, para receber, porque o teu Espírito nos deu liberdade para isso. E nessa hora, Pai, nós te suplicamos que mais uma vez o nosso coração seja tocado, seja aquecido pela verdade da Sagrada Escritura, e que essa verdade, Pai, esteja presente em nosso viver, em nossas ações, em nossas reações, Pai. Que de fato possamos desfrutar desta bem-aventurança, dessa felicidade que não é circunstancial, mas ultra circunstancial, que vem do alto, que vem do teu coração. É o que nós te pedimos nessa manhã. Faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Assim oramos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém e amém. É possível ser feliz? Responda para si com sinceridade, nos dias em que vivemos, diante de tantas e tantas notícias,
É possível ser feliz? Essa é uma pergunta que ecoa no coração da humanidade. Porque lá no fundo, tudo o que fazemos, absolutamente tudo, está de alguma forma ligado a essa busca por felicidade. Eu sei que há pessoas correndo atrás da felicidade como se estivessem correndo atrás da própria sombra. Parece que está quase alcançando, mas nunca acontece. E a impressão que se dá é que a felicidade está sempre um passo à frente, que a felicidade é algo inatingível, inalcançável. Agora, e se eu te disser que é possível você ser feliz? Inclusive, você pode ser feliz ainda hoje. Mas preste atenção, eu não estou falando de qualquer tipo de felicidade. Estou me referindo a uma felicidade que a Bíblia chama de bem-aventurança. Bem-aventurado é um termo que, em sua etimologia, representa um ser humano abençoado, ou um ser humano que é mais do que feliz. Você conhece alguém feliz? Agora imagina alguém mais do que feliz. É esse que a Bíblia chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquela pessoa bendita e altamente favorecida por Deus. E por isso ela goza de uma felicidade transcendente. Portanto, nesta manhã não estamos falando de qualquer tipo de felicidade. Não é uma felicidade circunstancial, terrena, efêmera. Não é uma felicidade condicionada à ausência de problemas, à ausência de desafios e frustrações. Estamos falando de uma felicidade do alto que nos dá segurança eterna. Isso é ser bem-aventurado. Portanto, é sobre esse caminho de felicidade que falaremos nessa manhã com a graça de Deus. E o homem bem-aventurado, ele conhece muito bem esse caminho. Então a pergunta para nós como proposição é: qual é o caminho da felicidade? Qual é o caminho de alguém bem-aventurado? Ou quais passos devemos dar para trilhar esse caminho tão desejado por todos nós? É isso que veremos no Salmo 1. Bom, o verso 1 nos diz e nos revela o primeiro passo a ser dado nesse caminho da felicidade. E eu queria que o verso 1 fosse projetado aqui, por gentileza. O verso 1 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui no primeiro verso nós temos esse primeiro passo a ser dado, esse caminho de felicidade transcendente. E qual passo é esse? É estarmos separados do pecado. Olhando para esse texto, surge uma pergunta: como é que o homem feliz, como é que o homem bem-aventurado se comporta? E o verso 1 nos ensina que o homem bem-aventurado, ele não coaduna com a conduta dos incrédulos, e por isso ele vive separado. Separado de quê? Separado dos conselhos ímpios, separado dos caminhos pecaminosos, separado das rodinhas de escárnio. Portanto, no verso 1, veremos que o caráter do homem bem-aventurado é definido por 3 termos negativos. Veremos aqui no verso 1 uma espécie de paralelismo progressivo, desenvolvido em 3 estágios de negação: não anda, não se detém e nem se assenta. Por isso, a pergunta é: o que é que um homem mais que feliz, o que é que um homem bem-aventurado não faz? Primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios. Preste atenção, o ímpio é uma pessoa cruel, perversa, que não teme a Deus, alguém que não tem respeito pelo que é bom, que leva a sua vida como se Deus não existisse. Portanto, uma pessoa bem-aventurada não dá ouvidos aos conselhos desse tipo de gente. Uma pessoa bem-aventurada não olha para os ímpios como a sua fonte de sabedoria.
Meus irmãos, o que eu vou falar é muito sério. Quem decide dar ouvidos aos conselhos de gente ímpia, num curto espaço de tempo estará pensando como eles, falando como eles, vivendo como eles, e o pior de tudo, também estarão recebendo o mesmo destino que eles vão receber. Mas tudo começa como? Começa com um conselho, que parece ser inofensivo, mas o resultado a longo prazo é sempre trágico. Escute isso: conselhos não são neutros. Conselhos podem traçar destinos. O destino do ímpio vai ser trágico, e quem segue os seus conselhos lhe fará companhia. E a pergunta é: quais conselhos você tem ouvido ultimamente? Olha, nós não seguimos a filosofia de vida dos ímpios para a formulação dos nossos pressupostos. Eles não são a nossa fonte de sabedoria. A nossa fonte de sabedoria é Cristo Jesus. A nossa fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Vamos ser sinceros: para que dar ouvido aos conselhos dos ímpios, se o nosso Senhor é um maravilhoso conselheiro? Quem sabe você não está vivendo uma temporada crucial, onde você precisa tomar uma decisão muito séria, muito difícil. E com base na palavra de Deus eu te digo: cuidado com o que você vai decidir. Não dê ouvidos aos conselhos ímpios, mas dê ouvidos a Jesus Cristo. Ele é um maravilhoso conselheiro. Então o homem mais que feliz, ele não dá ouvidos a esse tipo de conselho. Agora, em segundo lugar, ele também não se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? São transgressores habituais. São pessoas que pecam de forma contínua, intencional, consciente, deliberada. E o texto diz que esses pecadores possuem o seu próprio caminho. O caminho dos pecadores é a estrada das liberdades sem limites, onde você faz o que quiser da sua vida. Você pensa o que quiser, fala o que quiser, assiste o que quiser, cobiça o que quiser, porque nesse caminho nada é proibido. Não existem regras, não existem valores. Nesse caminho você pode se embriagar com todos os prazeres imediatos, você pode atender todos os desejos do seu coração caído. Afinal de contas, estamos falando de um caminho de permissividade e frouxidão moral. Vale tudo nesse caminho. Mas um homem bem-aventurado não se detém no caminho de pessoas que vivem assim. E aqui no texto, a palavra caminho é uma referência a um estilo de vida. Portanto, esse não é o nosso estilo de vida, esse não é o nosso caminho é Jesus Cristo. O homem bem-aventurado detém a sua vida em Cristo, porque somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E por fim, não menos importante, o homem mais que feliz, o homem bem-aventurado, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Pense comigo. Quando alguém se assenta em uma roda de pessoas, isso pode indicar convivência, concordância e identificação relacional. Se eu decido me assentar numa determinada roda, na maioria dos casos, é porque eu quero conviver com tais pessoas, e nesse convívio, naturalmente, eu concordo com elas e me identifico com elas. Mas o texto nos diz que o homem bem-aventurado não se assenta num determinado tipo de roda. E qual é? A roda dos escarnecedores. Você sabe o que significa escárnio? Escárnio significa zombaria. Os escarnecedores, eles zombam da fé, eles zombam da palavra de Deus, eles ridicularizam tudo aquilo que é sagrado. Portanto, o texto está nos falando sobre uma rodinha de zombaria, de desprezo, de maledicências, de gracejos imorais, de deboche e principalmente de rebeldia contra o Criador de todas as coisas. Ou seja, a roda dos escarnecedores, a roda da zombaria é o fundo do poço. E quando se trata de zombaria, vale ressaltar o que Paulo disse na carta aos Gálatas, quando ele fala: não se enganem, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então,
Fuja da roda dos escarnecedores. Não se torne cúmplice dos zombadores. Pastor, mas se eu não posso participar da roda dos escarnecedores, então de qual roda eu vou participar? Participe de uma célula. Lá você vai encontrar a roda dos esclarecedores, a roda da edificação, a roda da vida compartilhada, a roda da família da fé. Então, resumindo, no verso 1, nós encontramos um paralelismo progressivo. Nós encontramos no verso 1 um envolvimento gradual com o pecado. Andar, deter e se assentar. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Ou seja, são 3 graus de degeneração pecaminosa. É um abismo chamando outro abismo. É como uma espiral descendente que te leva até o fundo do poço. Mas o homem bem-aventurado, ele não é escravo desse ciclo. Ele está separado de tudo isso. Ele se mantém afastado desse estilo de vida reprovável. Ele não segue o conselho dos ímpios, ele não trilha esses caminhos, ele não se assenta nessas rodas. Por isso ele é mais que feliz, ele é bem-aventurado. Então, como é feliz aquele que se mantém separado de tudo isso? E ainda no verso 1, eu faço uma pequena observação. Tudo isso que eu disse até agora não significa que eu e você devemos nos isolar completamente dos ímpios. Não estamos falando de entrarmos dentro de uma bolha social, não. Pois num certo sentido, eu e você devemos manter contato com pessoas ímpias. Para quê? Para ouvir os seus conselhos? Não, para influenciar, para ser sal da terra e luz do mundo, para testemunhar o Evangelho e anunciar que Cristo é poderoso para salvar cada uma dessas pessoas. Então o nosso contato com gente ímpia não é para receber conselhos, mas é para transmitir a vida que emana de Jesus Cristo. Dito isto, então qual é o primeiro passo no caminho da felicidade? O primeiro passo é estar totalmente separado de uma vida pecaminosa. E o segundo passo? O segundo passo nós veremos no verso de número 2. Projeta para a gente, por gentileza, o verso de número 2. Isso, e diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita e de dia e de noite. Se o primeiro passo no caminho da felicidade é estar separado do pecado, o segundo passo é estarmos apegados à palavra de Deus, apegados ao Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Olha como o verso 2 começa: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Então o verso 2 começa falando de prazer. Entenda uma coisa, Deus nos criou com a capacidade de sentir prazer. Você pode sentir prazer ao praticar um esporte. Você pode sentir prazer ao saborear uma picanha ao ponto. Você pode sentir prazer ao amar o seu cônjuge. Sentir prazer ao estar na companhia de bons amigos, mas o problema é quando queremos ter prazer no lugar errado. O problema é quando queremos ter prazer no pecado. O problema é quando queremos ter prazer em cima do desprazer de outras pessoas. O problema é quando buscamos uma modalidade de prazer que não glorifica o Criador. Portanto, Deus nos criou para termos prazer naquilo que é santo, justo e bom. Agora, de que tipo de prazer o verso 2 está se referindo? Será que ele está falando de prazer gastronômico? Será que o verso 2 está falando de prazer estético? Será que o verso 2 está falando de prazer sexual? Do prazer do entretenimento? Do prazer do conforto financeiro? Não! O texto diz que o seu prazer está na lei do Senhor. E aqui nesse texto, lei do Senhor é um termo para se referir a toda a instrução da palavra de Deus. Portanto, o homem bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na palavra do Deus vivo. E aqui no texto, a palavra prazer indica deleite profundo, aquela verdadeira satisfação interior que brota do fundo do coração. Eu sei que há por aí crentes que encaram a leitura bíblica como uma obrigação religiosa, como algo pesado.
chato, difícil. Mas isso revela um problema espiritual, porque quando não há prazer, é porque há distância. Distância de quê? Distância de Deus. Porque não há como dizer que eu me relaciono bem com Deus se eu não me relaciono bem com a palavra dele. Imagina uma criança doente, sem apetite. Você coloca diante dela um prato delicioso, mas ela rejeita. Moral da história: o problema não está na comida, o problema está na saúde. E assim é a alma. Quando a alma está espiritualmente enferma, ela perde o apetite pela palavra. Mas quando Deus restaura o coração, aquilo que antes parecia sem graça se torna fonte de alegria e prazer. O homem do Salmo 1 não lê a palavra por obrigação religiosa, mas porque o seu coração foi transformado. Ele passou a amar profundamente aquilo que antes ele ignorava, ele passou a ter prazer. A palavra de Deus se tornou a sua maior satisfação, a sua maior alegria, o seu maior deleite. E eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua maior fonte de prazer? O que é que traz mais satisfação e alegria no decorrer do seu dia? Qual é a primeira coisa que você acessa ao acordar? Qual é a última coisa que você acessa ao se deitar? Qual é a sua maior fonte de prazer? Será que você já aprendeu a encontrar prazer na palavra de Deus? Escute, todos os outros prazeres são passageiros, mas a palavra de Deus é uma fonte eterna de prazer. É um prazer que não vai passar. E ainda no verso 2, o salmista diz: e na sua lei medita de dia e de noite. Isso aqui é símbolo de alguém que está separado do pecado e apegado à palavra de Deus. Apegado. E o que significa meditar na lei do Senhor? Meus irmãos, a meditação bíblica é uma disciplina espiritual. Ou seja, em se tratando de disciplinas espirituais, a Bíblia não deve ser apenas lida. A Bíblia deve ser lida, estudada, meditada e principalmente aplicada em nosso viver. Portanto, meditar na Escritura é sim uma disciplina espiritual. E aqui eu faço um alerta: não confunda meditação bíblica com meditação oriental, porque lá na meditação oriental você pratica o esvaziamento da mente. Isso não é para nós. Mas na meditação bíblica é quando você enche a sua mente com a palavra de Deus. Meus irmãos, meditar é refletir com o coração. É uma reflexão interna, profunda, cuidadosa e prolongada. Devemos meditar para que o ensino da verdade esteja fixado na totalidade da nossa vida, para que nossas afeições, decisões e pensamentos estejam saturados pela palavra de Deus. Meditar é você pegar uma pequena porção da Escritura e ficar refletindo sobre isso ao longo do seu dia e, quem sabe, ao longo de toda a sua semana. Meditar é aquilo que os crentes mais antigos chamavam de ruminar a palavra de Deus. Só para você entender, num sentido biológico, ruminar é o processo digestivo de alguns animais, como a vaca, a ovelha, a girafa, são animais ruminantes. E o que acontece biologicamente na prática? Esses animais, eles engolem o alimento quase que sem mastigar. E esse alimento chega até uma das câmaras do estômago. E depois de um tempo, esse mesmo alimento, olha que coisa legal, sobe de volta do estômago para a boca. Para quê? Para que ele seja mastigado com calma antes da digestão final. E ao mastigar com calma ao longo do dia, aquele animal consegue extrair todos os nutrientes do alimento. Isso é ruminar. Guardadas as proporções, assim deve ser a nossa meditação da palavra de Deus. Porque não basta engolir rapidamente um versículo pela manhã e viver o seu dia como se nada tivesse acontecido.
Mas deixe essa palavra voltar ao seu coração, e você vai mastigando, e vai mastigando ao longo das suas atividades e das suas agendas, até você extrair toda a vida que emana do texto sagrado, todo o nutriente que vem do coração de Deus para a sua vida cristã. Portanto, ler a Bíblia é ingestão, meditar é digestão. E a boa digestão faz com que tenhamos uma vida nutrida pela revelação de Deus, porque a leitura traz a palavra para a mente, mas a meditação traz a palavra para o coração. Quem apenas lê, esquece. Quem medita, experimenta a transformação verdadeira. Deus disse o seguinte para Josué: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Meus irmãos, existe uma riqueza espiritual que só é acessada por aqueles que aprenderam a meditar nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, há muitos crentes ansiosos, muitos crentes aflitos e inquietos. Sabe por quê? Porque passam dia e noite meditando, não na palavra de Deus, mas passam dia e noite meditando em seus problemas, dia e noite meditando em seus medos, meditando nas más notícias, meditando em suas ambições egoístas. Mas o texto nos diz que o homem mais que feliz é aquele que dia e noite está meditando na palavra de Deus. O homem feliz é aquele que possui um apetite insaciável por essa palavra. Ele ama a Bíblia, ele não se cansa da instrução divina, e por isso, sem cessar, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Recapitulando o nosso caminho da felicidade, o primeiro passo é a separação do pecado, viver separado do pecado. E o segundo passo nesse caminho da felicidade é estar totalmente apegado à palavra de Deus, fazendo dela a nossa maior fonte de prazer. E por fim, no verso de número 3, nós encontramos o resultado. Nós encontramos no verso 3 a descrição de uma vida feliz. A descrição de quem de fato decidiu romper com o pecado e se apegar à verdade da palavra de Deus, que diz assim: ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Perceba que o verso 3 é uma descrição de uma vida feliz. Aqui o salmista está utilizando uma metáfora orgânica para nos ensinar que o homem feliz possui todas as qualidades de uma árvore forte, saudável e frutífera. Ele começa dizendo que nós seremos como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Perceba que não se trata de uma árvore nativa daquele lugar. O texto aqui, no original, está se referindo a uma árvore que foi transplantada, porque não é uma semente plantada, é uma árvore plantada, ou seja, estamos nos referindo a uma árvore bem posicionada. E ela não foi posicionada em qualquer lugar. Ela não foi posicionada num terreno árido, mas foi plantada junto à corrente de águas. Estar plantado junto à corrente de águas significa suprimento e refrigério de forma constante. Não importa se o sol é escaldante, não importa se o clima está seco, se a estação é desfavorável, sempre haverá suprimento e refrigério para quem foi plantado junto à corrente de águas. E deixa eu te falar, você é uma árvore plantada por Deus, e Deus não plantou a sua vida numa terra seca, Deus não te plantou numa terra árida, Ele plantou você em Cristo Jesus. A sua vida está enxertada em Jesus, e é Ele quem faz fluir do seu interior rios de águas vivas. Você é uma árvore plantada pelo Criador de todas as coisas. Foi o próprio Deus quem posicionou estrategicamente a sua vida próximo às águas. Na sequência, o salmista diz que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, uma árvore que cumpre a sua vocação,
que frutifica no tempo certo. Aqui essa árvore é suprida para poder suprir. É uma árvore que recebe suprimento das águas e entrega suprimento através de frutos. É vida que gera vida, assim somos nós. Somos supridos por Deus para frutificar e suprir nosso semelhante. Escute, você foi plantado por Deus para dar fruto no tempo certo. Você foi suprido pelo Pai para poder suprir os seus irmãos. Assim como a árvore que permanece junto às águas frutifica, os discípulos que permanecem em Jesus também frutificam, e frutificam com abundância. Prosseguindo no texto, o salmista diz: e cuja folhagem não murcha. Essa aqui as irmãs vão amar. A folhagem não murcha, minha irmã. Não precisa de botox. A árvore é tão saudável que as folhas não murcham. São folhas perenes. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, as folhas não secam, elas são sempre viçosas e verdinhas. E isso significa que a sua vida espiritual não está sujeita a mudanças climáticas. A sua vida espiritual não é refém das circunstâncias, ela não é refém das estações da vida. Pelo contrário, a sua vida é caracterizada por uma renovação interior contínua, porque você está perto das águas abundantes. E por fim, o salmista diz, nessa descrição de uma vida feliz, ele diz: e tudo o que ele faz será bem sucedido. Em algumas traduções bíblicas, o termo bem sucedido é traduzido como prosperidade. Mas de acordo com esse texto, o que significa ser próspero? O que significa ser bem-sucedido? Lembre-se que o homem bem-aventurado está sendo comparado metaforicamente como uma árvore. E uma árvore não produz frutos para si mesma. Ela frutifica para o benefício de outros. Então, o que significa ser próspero de acordo com esse texto? O que significa ser bem-sucedido aos olhos de Deus? Significa produzir para transbordar na vida de outros. Não é produzir para reter, mas produzir para alimentar, servir, nutrir e dar vida espiritual àqueles que estão à nossa volta. Isso é ser próspero, isso é ser bem-sucedido, isso é descrição de uma vida verdadeiramente feliz para a glória de Deus Pai. Assim é a nossa vida. Haverão estações de sequidão, estações de frio intenso, mas as nossas raízes estão próximas à corrente de águas abundantes. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Por isso eu quero concluir esse sermão dizendo que nós não estamos falando de qualquer tipo de felicidade. Não se trata de uma felicidade circunstancial. Não é uma felicidade condicionada à ausência de problemas. Estamos falando de uma felicidade que vem do alto, que nos dá segurança eterna. Uma felicidade transcendente que nos favorece, que é fruto da bênção de Deus. E só é capaz de desfrutar dessa felicidade quem já se tornou alguém bem-aventurado por meio da fé em Jesus Cristo. Para ser uma pessoa bem-aventurada, para ser uma pessoa mais que feliz, é necessário um rompimento radical com o pecado. É necessário nos apegarmos à palavra de Deus, porque assim vamos desfrutar dessa descrição de uma vida feliz. Seremos como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore saudável, produtiva, duradoura e próspera. Por isso, todo ser humano que se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, poderá desfrutar dessa felicidade que a Bíblia promete. Aquele que crer em Jesus, terá acesso ao que o salmista chama de corrente de águas, terá acesso ao rio de vida que emana de Jesus Cristo, terá acesso a uma fonte inesgotável de suprimento para suas necessidades emocionais, intelectuais e espirituais. Então, quem é o homem bem-aventurado? Quem é o homem mais que feliz? É aquele que se arrepende dos seus pecados
e coloca a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, uma vez que você se arrepende da velha vida, uma vez que você entende o Evangelho, você crê no Evangelho e deposita toda a sua confiança no Senhor que o Evangelho nos apresenta, você desfruta dessa verdadeira felicidade, que não depende de notícias, não depende de política, não depende de rumores de guerra, mas depende unicamente do nosso Pai Celestial. É algo que transcende. Portanto, abra o seu coração nessa manhã, porque só o Evangelho de Jesus pode nos fazer desfrutar de uma alegria transcendente. Quem sabe até aqui você tem vivido uma vida de sequidão na sua alma. Você não tem conseguido sorrir, mas Deus pode mudar isso agora. Agora Deus pode te arrancar desse lugar de sequidão e te colocar num lugar de águas abundantes. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pagar? Não precisa pagar nada. Cristo já pagou tudo na cruz do Calvário. A nossa parte é receber essa mensagem. A nossa parte é verdadeiramente nos arrepender da nossa velha vida, reconhecer que Jesus é o único caminho para o Pai, o nosso único Senhor e Salvador, e confessar isso publicamente. Quem sabe chegou o momento de Deus mudar a sua estação, fazer de você uma árvore frutífera, frondosa, que dá fruto, e o seu fruto vai ecoar por toda a eternidade para a glória de Deus Pai. Você que pode, se coloque de pé nesse lugar, feche os seus olhos por um instante, porque aquele que nos planta junto à corrente de águas, Ele está no nosso meio nesta manhã. Ele tem contemplado o seu coração, Ele tem contemplado as suas dores, a sua sequidão, e Ele é totalmente poderoso para mudar a sua vida a partir de hoje. Por isso, nessa manhã, num ato de fé, eu convido você a fechar os olhos e a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou esperança e fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha velha vida. Eu creio de todo o meu coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta manhã eu faço uma aliança contigo. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade, eu quero perguntar: se você fez essa oração de verdade, se você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão bem alto, aí onde você está. Amém, eu vejo uma mão levantada aqui à frente. Isso, se você se identificou com essa oração, pode erguer a sua mão bem alto assim. Isso, eu vejo mãos levantadas lá atrás, Deus te abençoe. Aleluias. E para você que ergueu a sua mão, eu queria te convidar com toda a liberdade que você viesse aqui à frente, porque eu quero te dar um abraço e também queria orar por você que fez essa decisão. Então você que ergueu a sua mão, por gentileza, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você como família da fé, porque esse é o tempo onde Cristo, Ele faz novas todas as coisas, Ele enche o nosso coração de alegria. Amém. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela sua vida, por essa decisão de fé. Eu sei que ainda há mais pessoas. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você,
porque a melhor decisão, ela está acontecendo agora, aonde Deus está fazendo novas todas as coisas, colocando vocês perto de uma água abundante, que traz vida, que traz restauração. E para você que tem certeza da vida eterna, você que tem certeza da sua salvação, erga suas mãos aqui à frente. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade. Nós reconhecemos que a salvação é uma obra que vem do Senhor, e ela acontece do início ao fim, ó Pai, porque é o teu Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E como igreja nessa manhã, com gratidão no coração, nós nos alegramos, Pai, te apresentando a vida dos nossos irmãos. Te pedimos que o Senhor nessa temporada venha livrá-los de todo mal, de toda sequidão espiritual, e que eles possam desfrutar desde já do rio de vida que emana do teu coração, Pai. Espírito Santo de Deus, que a tua presença seja real, transbordante na vida dos nossos irmãos, que eles possam caminhar em novidade de vida todos os dias, até aquele momento em que o Senhor vai rasgar os céus para buscar a tua igreja, Pai. Que o Senhor fortaleça essas mãos para toda boa obra, firmando esses passos sobre a rocha que é Cristo Jesus. E te pedimos que os nossos irmãos possam trilhar um caminho de santificação progressiva, um caminho de avanço, de crescimento, de frutificação, de discipulado, de pastoreio, até a tua vinda, Pai. Como igreja nessa manhã, nós te agradecemos pela tua bondade, mais uma vez, revelada a todos nós pelo teu evangelho, e nós abençoamos essas vidas para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E nessa hora, nós queremos mais uma vez celebrar o Senhor pela decisão de fé que vocês tomaram nessa manhã. Eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão se virar e receber um abraço dessa família amorosa que é a família de Deus. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Pode aplaudir ao nome de Jesus mais forte. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, toda adoração. Te rendemos graças, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor Jesus.